Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de empreendedorismo dentro da disciplina de tópicos especiais em administração 1. Então, nas aulas anteriores, nós falamos muito sobre a questão do empreendedor, que é aquela pessoa que tem um sonho, tem uma ideia e vai então direcionar os seus esforços, juntar recursos para colocar essa ideia em ação. Ao colocar essa ideia em ação, então ele vai criar um produto ou um serviço que ele vai oferecer para um determinado mercado e a sua grande finalidade com isso é maximizar o seu bem-estar econômico. Bom, então nós falamos muito sobre a questão da atitude, né? Que o empreendedor ele tem que ter atitude, que o empreendedor sem ação ele não vai a lugar algum, ele é meramente um sonhador. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre 10 características comportamentais empreendedoras. E aqui fica a dica. Analisem essas características, visualizem quais as que você possui e quais as que você deve desenvolver. Mas o empreendedorismo ele é nato, ou ele nasce com a pessoa, ou ele pode ser desenvolvido. Aqui fica a dica, vocês vão, à medida que vocês passarem por cada uma delas, questionem-se. Verifiquem, eu tenho essa iniciativa, eu tenho a persistência, eu sei correr riscos calculados, ou seja, eu tenho essas características comportamentais. Se eu tenho, quais são as que mais se destacam, quais são aquelas que precisam ser trabalhadas? Então, essas 10 características, elas foram obtidas do Sebrae, que nós vimos também nas aulas anteriores, que é uma instituição que fomenta o empreendedorismo, que auxilia os empreendedores nessa sua jornada, e ela traz essas 10 características comportamentais de um estudo que foi feito pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, a partir de uma pesquisa feita na década de 60, mais ou menos, com um pesquisador chamado David McClellan. Então, ele estudou vários empreendedores no mundo inteiro, e ele chegou a essa lista de 10 itens, de 10 características que nós vamos começar a ver hoje, tá bom? E provavelmente vamos terminar na aula seguinte. Então, nós vamos começar falando sobre quais são elas. Nós temos aqui a busca de oportunidades e iniciativa, persistência, correr riscos, mas não qualquer risco, risco calculado, a questão da exigência de qualidade e eficiência do negócio, comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e rede de contatos, olha o network aí, independência e também autoconfiança. Então, vamos falar sobre a primeira delas, que é a busca de oportunidades e iniciativas. Bom, nessa característica, o empreendedor, então, ele desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos e de criar oportunidades de negócios com novos produtos e serviços. Então, olha só, quando nós vamos olhar a questão da oportunidade, é uma questão que é muito discutida. Eu já tive alunos que falam assim, professor, mas eu não consigo enxergar a oportunidade, eu não consigo olhar para o mercado e ver o que está acontecendo a ponto de me dar ideias para criar os novos negócios. Bom, tem gente que tem mais facilidade e tem gente que tem mais dificuldade. Mas dá para trabalhar? Dá para trabalhar isso. Basta que você fique atento, que você veja tendências, você pode observar o que está acontecendo no mundo. Você não precisa olhar para o seu negócio, ou você não precisa olhar para o seu mercado, ou você não precisa olhar para a sua cidade. Você pode ver o que está acontecendo lá fora, em outros estados, em outros países, de repente, e verificar, olha, aqui na minha cidade eu tenho a oportunidade de implementar este negócio. Agora, basta o quê? Você ter a iniciativa.
E fazer isso, nós já falamos isso nas aulas anteriores, aproveitando aquela janela de oportunidade. Lembra que nós falamos sobre isso? O que é a janela de oportunidade? Você tem que aproveitar o momento certo para colocar essa sua oportunidade em ação. Então, neste caso, um empreendedor com essas características bem trabalhadas, ele vai fazer o quê? Ele vai agir com proatividade, antecipando-se às situações. O que é proatividade? Pró, né? Você vai ter uma atitude de agir com antecedência. Então você não vai ficar esperando as outras pessoas mandarem, você não vai ficar esperando o momento certo, porque talvez ele nunca apareça. Tem um consultor, até mesmo do Sebrae, em um treinamento que eu fiz, que ele falou assim, olha, comece com o que você tem. Ou seja, bota a mão na massa. Então, antecipe-se às situações. Não espere o momento perfeito, sabendo que o momento perfeito para agir, provavelmente, ele nunca vai aparecer. Um outro ponto é busca a possibilidade de expandir os seus negócios. O empreendedor ele sempre vai olhar o seguinte, olha, o que eu posso melhorar no meu negócio? Quais são as oportunidades, mesmo para um negócio estabelecido, de expansão? O que eu posso fazer para expandir o meu negócio? Eu posso lançar um novo produto? Eu posso atender uma outra parcela do mercado? O que eu tenho de oportunidades de negócios complementares ao negócio que já existe e que eu posso colocar, né, em implementação? Um outro ponto é o empreendedor, ele vai aproveitar oportunidades incomuns para progredir. O que são essas oportunidades incomuns? São aquelas oportunidades que ninguém mais está vendo. Geralmente só ele consegue enxergar. Muitos empreendedores olham uma oportunidade, comentam com outras pessoas, as pessoas falam, nossa, você está ficando maluco. Quantas pessoas foram consideradas malucas por apresentar as suas ideias e que, de duas uma, ou desistiram por excesso de crítica, ou lá na frente as pessoas o chamaram de gênio. Nossa, esse cara é visionário, esse cara ele tem uma visão muito superior às demais. Então, aqui entra a questão das oportunidades incomuns para a progressão. Então, vamos fazer aqui algumas análises. Pense, pare, congele o vídeo aí e comece a pensar com você mesmo. Quando você vislumbrou uma nova ideia? Quando que você imaginou um novo produto ou uma oportunidade de novos negócios que poderiam ser explorados por você ou pela sua empresa, seja a empresa que você trabalha ou a empresa que de repente você já é proprietário? Então vamos ver aqui um videozinho que representa muito essa questão da iniciativa, de você agir enquanto os outros estão dormindo. And now to honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem, please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars like stars? Stars like last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming.
And now to honor America and... Veja só, esse vídeo para mim ele é icônico em termos de iniciativa. Bom, aqui nós não temos um exemplo de um empreendedor no sentido de criação de negócios, mas ele representa muito uma situação onde uma pessoa, ela estava lá técnico, né, de basquetebol, não tinha outra preocupação de repente a não ser com o seu jogo, com o seu time. Ele viu ali uma pessoa que estava a ponto de falhar e o que ele fez? Ao invés de ficar quieto na dele, do tipo, olha, eu não tenho nada com isso, ele se moveu. Ele tomou uma atitude. Isso aqui é só para fazer uma analogia. Quantas vezes nós vemos algo acontecendo, quantas vezes nós vemos a oportunidade, mas a gente fica parado do tipo, não, isso não é comigo. Não, olha, para que eu vou me meter com isso? Não, ele foi lá e ajudou. E nós, quantas vezes nós vemos uma oportunidade e ficamos quietos? Não, amanhã eu vou, não, amanhã eu faço. Essa é a representação maior da questão da iniciativa. É quando ninguém pede nada para você, mas você, por livre e espontânea vontade, toma a decisão de fazer. E o mais interessante nesse vídeo, ele não fica lá para colher as glórias, ele não fica lá para se vangloriar, nossa, eu ajudei, não. Ele acabou, terminou ali, já voltou para o seu cantinho e, olha, bola para frente, vamos tocar o barco, né? Então, que esse vídeo ele seja inspirador para vocês, para que, né, a gente seja mais consciente do nosso potencial e a gente coloque, né, todo o nosso entusiasmo, toda a nossa força de vontade para ajudar os outros. Porque, na verdade, é isso que o empreendedor faz. Ele ajuda outras pessoas, fornecendo produtos ou serviços que vão melhorar a vida dessas pessoas, como ele melhorou, com certeza, a vida da garotinha. Segundo ponto, persistência. Na persistência, o empreendedor, então, ele desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. Bom, vamos pegar o gancho na primeira característica, iniciativa. Bom, é legal, eu comecei a fazer, mas vai dar certo? Não. Uma série de obstáculos vão aparecer na sua frente. Desde obstáculos legais por parte do governo, né? A prefeitura te exigindo um monte de laudos, alvarás para que você possa colocar o seu negócio em funcionamento, o governo criando uma série de restrições, impostos, a concorrência, até mesmo conhecidos seus criticando o seu negócio, né? Então você vai ter que ter uma grande dose de persistência para enfrentar esses obstáculos de modo a que você alcance então o seu sucesso. Então, no caso da persistência, a pessoa com essas características não vai desistir diante dos obstáculos. Aqui vamos abrir um parênteses, não vamos confundir persistência com insistência. Persistência é uma coisa, a insistência é outra. Tome cuidado só para você não insistir em uma ideia que de repente não tem viabilidade. Muitos empreendedores se apaixonam pelas suas ideias e eles insistem mesmo que pessoas bem intencionadas falam para ele, olha, desculpa, mas esse negócio aí acho que não vai dar certo. Ou mesmo quando o mercado diz para ele, olha, esse seu negócio aí não vai dar certo. E ela insiste em seguir em frente. A persistência, ela tem que ser baseada em uma análise lógica de que existe a perspectiva de que o negócio dê certo. Persistir é você, muitas vezes, aprender com os erros, é você trabalhar até de madrugada, é você trabalhar no final de semana, é você tentar aquele cliente que por 2 ou 3 vezes te falou não, é você investir em marketing, né, para levar o seu produto ou a mensagem do seu produto para o seu público consumidor. Então, ele não vai desistir diante dos obstáculos. Ele vai reavaliar e insistir até um determinado ponto. De novo, você não pode
continuar insistindo em coisas que você não tem perspectiva de dar certo. E quando isso acontece, o que você faz? Muda os seus planos. Então você vai insistir até um determinado ponto, mas você não pode ser teimoso, é diferente. Ser persistente não é ser teimoso. O mundo está dizendo, olha, não dá, não dá, não dá. Ah, mas isso aí não é uma crítica? Sim, você tem que saber diferenciar. Quando as pessoas estão criticando por maldade, né, por não acreditarem em você, mas você tem que ver também quando aquela análise ela é verdadeira. Bom, e aí, o que eu faço? Eu jogo tudo para o ar? Não. Verifica a possibilidade de mudar os seus planos, refazer o seu planejamento, fazer adequações. Muitas vezes você vai ter que fazer mudanças de rota. Muitas vezes você vai ter que fazer adequações no seu caminho para você poder chegar no seu objetivo. Às vezes você está numa viagem, você tem que pegar um atalho ou fazer um desvio, mas o seu objetivo ele continua firme, né, no seu horizonte. Essa pessoa também ela vai se esforçar além da média para atingir os seus objetivos. E aí entra a diferença daquelas pessoas medianas, que a gente chama, né, medíocres, não vamos levar pelo termo pejorativo, né, no sentido pejorativo do termo. Mas o que é uma pessoa medíocre, mediano? É aquela que faz só aquilo que se pede. É aquela que fala assim, não, eu trabalho de 8 a 5. Não, você, a partir do momento que você é empreendedor, vai depender muito de você. Por isso que a persistência é um ponto importante, porque você tem que se esforçar além da média, fazer mais que os outros. Os americanos eles têm um termo, né, que traduzido para o português significa andar a última milha. O que é o andar uma milha a mais? O que é esse andar uma milha a mais? Né? É você se esforçar mais que os outros. Olha, se você e o seu competidor andaram 1 quilômetro e ele parou, ande mais meio quilômetro, ande mais 1 quilômetro, caminhe um pouco mais. Né? A persistência é isso, é você não desistir no meio do caminho. Então, vamos fazer aqui o nosso momento de reflexão. Em que ocasiões você teve dificuldade em um empreendimento ou projeto que você participou? Quando você encontrou essa dificuldade, qual que foi a sua atitude? Parem, reflitam. Vocês passaram por cima da dificuldade? Vocês souberam, né? Vocês souberam se impor diante da dificuldade? Vocês conseguiram driblar essa dificuldade? Ou vocês desistiram? Será se frente ao menor obstáculo você fala assim, não, isso não é para mim, né? Não, eu não dou conta, jogar a toalha? Ou vocês mostraram persistência, vocês tiveram persistência naquilo que vocês queriam, né? Então a sua reação, ela foi positiva ou ela foi negativa? Será se no meio do caminho aí vocês não estão deixando muitos sonhos para trás por, de repente, obstáculos que com um pouco mais de persistência, com um pouco mais de suor, com um pouco mais de vontade, eles não seriam trabalhados e eles não seriam de repente aí superados? Quando você encontra os desafios, você assume a responsabilidade ou você procura culpados? Ah, mas o governo não ajudou. Ah, mas o governo é um monte de ladrões. Ah, mas né? Ou então terceiriza a culpa, né? Mas os meus pais nunca me deram apoio. Ah, mas os meus pais não tinham dinheiro, mas os meus pais não me deram educação. Ah, mas o meu cunhado né? Nossa, ele nunca me ajudou com o negócio. Ah, minha esposa nunca me deu suporte. Procurem analisar. Muitas vezes nós temos que esquecer os culpados e assumir a responsabilidade pelas nossas falhas e pelos nossos acertos. E diante disso, você conseguiu encontrar uma solução? Você foi persistente o suficiente para achar a solução ou parou no meio do caminho? Vamos ver aqui um exemplo de persistência.
了解的年纪。Muito bem, olha só que vídeo mais bonito, um outro, né? Muito emocionante. Tava ali a criancinha, dificuldade, um obstáculo muito grande na sua frente, já estava quase desistindo, né? Vocês percebem ali que me parece que ele estava a ponto de chorar, né? Quer dizer, devia estar sendo muito complicado para ele, né? Uma vergonha diante de um público aí, ele não conseguir atingir o seu resultado. Mas olha só que legal, ponto número 1, ele não desistiu, tentou uma vez, tentou duas. Quando a coisa ficou apertada aqui, né? Ele estava ali emocionalmente abalado. O que ele fez? Ele encontrou suporte. Olha só que interessante, né? Os amiguinhos foram lá e cercaram ele e energizaram, né? E colocaram uma energia muito positiva. Ele foi lá e conseguiu superar o obstáculo, né? E fez com maestria. Quantas vezes a gente vai ter essa dificuldade, um obstáculo muito grande na nossa frente, e aí nós vamos ter que buscar. Para persistir, a gente não precisa persistir sozinhos. A gente pode obter apoio da nossa família, né, dos nossos funcionários, às vezes, né, eles vão entender o que a gente está passando, mas muitas vezes a gente pode buscar também apoio fora, externo, né, na faculdade, através dos nossos professores, de órgãos, como nós já vimos, como o Sebrae, o Endeavor, né, que podem ser aí pontos de suporte, pontos de apoio, para que a gente siga a nossa caminhada com um pouco mais de suavidade, com um pouco mais de facilidade, mas nunca desistindo diante do primeiro obstáculo. Um outro ponto é correr riscos calculados. Como nós vimos, correr riscos não significa correr qualquer tipo de risco. Você, como empreendedor, vai tomar riscos calculados, você vai fazer análises. Então, nesse ponto, o empreendedor ele vai envolver a disposição de assumir desafios e responder por eles. O empreendedor com essa característica, então, ele vai procurar e avaliar alternativas para tomar decisões. Veja só o ponto. Avaliar alternativas. Então, eu nunca vou pegar
a primeira coisa que aparece na minha frente. Eu sempre vou analisar racionalmente, logicamente. Olha, o que está sendo apresentado faz sentido? Estuda, analisa, para depois decidir. Né? Você não vai agir por impulsividade. Quanto mais impulsivo você for, maior a chance de você errar. Quanto mais você analisar, claro que não a um ponto de ficar estancado, né, de ficar parado, né, a paralisia, né, o que a gente chama de parálise, a paralisia da análise. Você fica analisando tanto, analisando, que você nunca toma a decisão. Mas não, é você procurar as melhores alternativas. As melhores alternativas para produto, as melhores alternativas para fabricação, as melhores alternativas de investimento dos recursos financeiros que você tem, as melhores alternativas até de repente de uma sociedade. Vou assumir o risco sozinho ou eu vou buscar um parceiro, né, um investidor ou uma pessoa que esteja disposta a correr o risco comigo, né? Então, além disso, ele busca reduzir as chances de erro. Então, diante de uma análise bem feita, você minimiza a chance de erro. Tudo vai dar certo? Isso é garantia de que a coisa vai dar certo? Não, você nunca vai ter garantia de 100% de sucesso. O que você tem que fazer é minimizar as chances do erro. Então, um negócio ele sempre vai ter de 0 a 100% de chance. Agora, quanto mais você estudar, quanto mais você analisar, né, todas as variáveis envolvidas no seu negócio, maior a probabilidade, você vai aumentar o percentual, né, de possibilidade do seu negócio vir a dar certo. O empreendedor ele vai aceitar desafios moderados com boas chances de sucesso. Pessoal, empreender não é loteria. Empreender não precisa ser sorte. Você pode trabalhar, você pode muitas vezes dizer assim, olha, não, esse produto eu não vou entrar, né, com ele, eu não vou participar desse mercado. Por quê? Porque é muito arriscado. Então, você vai fazer a análise primeiro, né? Você vai aceitar o desafio, mas tome cuidado, né? Como diz um provérbio, né? Nunca coloque 2 pés ao mesmo tempo dentro de um rio. Por quê? Você não sabe qual é, né, a profundidade daquele rio. Se você coloca os 2 pés ao mesmo tempo, você corre o risco de afundar. Mas se você coloca um pé primeiro e depois coloca o segundo, primeiro você sentiu, olha, eu tenho um ponto de apoio. Correr risco calculado é justamente isso, né? Você não vai partir para uma aventura. Você vai analisar com cuidado antes onde é que você está se metendo. Então, vamos aqui para a nossa parte da reflexão. Em que oportunidades você assumiu riscos calculados? Você é uma pessoa impulsiva? Existem 2 pontos, tá? Existem aquelas pessoas que não gostam de risco algum. Lamento dizer, vai ser empregado. Por quê? Porque não gosta de assumir riscos. Empreendedor, ele automaticamente, ao empreender, ele está caindo em um ambiente incerto. E todo ambiente incerto, ele traz consigo o risco. Agora, cabe a você mensurar esse risco e decidir se vai tentar buscar a oportunidade ou não. Você já enfrentou situações em que você saiu da sua zona de conforto e deu um passo além da sua rotina? Ou seja, você já quebrou o seu comodismo? Você já saiu da sua zona de conforto, da sua segurança? É aquilo que a gente acabou de falar. O empregado, enquanto empregado, você está numa zona de conforto. Em tese. Por quê? Não é que você vai ter o emprego para o resto da sua vida. Você tem o risco, mas o risco, se o negócio der errado, não é o seu dinheiro que está indo para o ralo. Não é o seu dinheiro, é o dinheiro do seu empregador. Então, ele é que está correndo o risco. Ele é que está tomando para si os riscos. Por isso que, na maior parte das vezes, ele é que obtém a maior parte dos resultados, né? Você é um mero
coadjuvante dentro do negócio. Agora, você já enfrentou uma situação assim? Ou você pretende, você vê isso para a sua vida? Pare e raciocine um pouco, né? Faça aí uma reflexão. Você já agiu de maneira calculada ou movido pela empolgação do resultado, mesmo que incerto? Ou seja, aqui nós temos 2 pontos, né? Ao partir para um empreendimento, você age sempre de maneira precavida. Olha, peraí, não, deixa eu pensar. Ou você é aquele muito empolgado, olha, não, eu tenho certeza que vai dar certo, né? Super entusiasmado. Cuidado. O entusiasmo, ele é parte componente, né? Para você agir com paixão, você tem que ter aquela motivação, brilho nos olhos, mas só deve tomar cuidado para não ser aquela empolgação cega, que mesmo diante de vários sinais de que o negócio possa dar errado, você está tão empolgado que você só vê o lado positivo. Eu já passei por isso lá atrás, há uns 15, 20 anos atrás. Eu resolvi montar um negócio, eu só conseguia enxergar o que eu poderia ganhar de dinheiro, mas eu não via as dificuldades que estavam envolvidas, todos os percalços que poderiam acontecer. Moral da história, fechou. Não adianta você ver apenas os lados, né, que vão te beneficiar. Você tem que ponderar onde eu posso chegar, sim, mas que preço que eu tenho que pagar, de repente, para poder chegar lá, né? Qual é o pedágio aí no meio do caminho? E diante dessas possíveis iniciativas que você já passou na sua vida, quais foram os resultados que você obteve? Deu certo? Não deu certo? Quais os pontos que você viu que funcionaram, mas quais aqueles que poderiam ser melhorados? Lembrando, os erros, eles não são ruins, porque eles podem servir para nós como grandes aprendizados que a gente pode, em um momento futuro, evitar o erro, né? Não cometer o mesmo erro 2 vezes ou 3 vezes. Exigência de qualidade e eficiência. No mundo atual, as empresas cada vez mais são cobradas pelos seus clientes por esses 2 fatores. Elas querem receber o seu produto ou seu serviço com muita qualidade, pontualmente, de maneira rápida, o produto impecável, qualidade. Eficiência está relacionada com os custos. Você tem que ter uma estrutura de negócios muito eficiente, sempre entregar mais, fazer mais pelo seu cliente sem incorrer em aumentos de custos. Então, neste caso, o empreendedor ele deve se relacionar com a disposição e inclinação para fazer sempre mais e melhor. Então, vamos lá. Fazer mais, sempre entregar além daquilo que o cliente pede. Sempre entregar mais do que você prometeu, nem que seja um pouquinho mais e melhor. Então, um empreendedor com essa característica, ele melhora continuamente o seu negócio, os seus produtos. O que eu posso fazer melhor da próxima vez? Como é que eu posso encantar o meu cliente? Como é que eu posso melhorar a entrega? Como é que eu posso, né, melhorar o meu produto para que ele sempre esteja valorizando aquilo que eu estou oferecendo? O empreendedor, ele satisfaz e excede as expectativas dos seus clientes, né? Isso está totalmente alinhado com o que a gente falou até agora. Não basta você satisfazer. Se você satisfaz e o seu concorrente também satisfaz, vocês estão indo, né, no mesmo ritmo, entregando o mesmo valor. Mas quando você excede a expectativa do seu cliente, ele vai olhar para você com outros olhos. O empreendedor, ele cria procedimentos para cumprir prazos e padrões de qualidade. Esse é um ponto muito importante, muitas vezes relegado pelos empreendedores. Muitos acham que é burocracia, mas não. As empresas vêm se profissionalizando e
criando padrões, criando procedimentos para verificar se aquilo que ela faz está consistente com determinados padrões. Vamos pegar o caso de prazos, né? Se você é uma empresa que diz para o seu cliente que em meia hora você vai entregar, quanto tempo você está levando? As suas entregas, elas cumprem a meia hora? Você entrega mais rápido do que a meia hora ou você sempre atrasa? Ou será se você um dia entrega no horário, no outro dia você atrasa, no outro você entrega no horário, no outro você atrasa? Quer dizer, você não tem consistência. Consistência é uma palavra muito importante quando a gente fala de eficiência e qualidade. Não basta você ter um bom produto, você tem que ser consistente naquilo que você faz. Ou seja, sempre fazer da mesma maneira, sempre cumprir com os mesmos padrões de qualidade. Lembrando que, preferencialmente, excedendo as expectativas criadas pelos clientes. Então, vamos lá no nosso ponto de reflexão. Quando você está desenvolvendo uma atividade ou participando de um projeto, quais são suas premissas de qualidade e eficiência em relação ao resultado final? Olha só que pergunta importante. Para pensar um pouquinho. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, você faz de qualquer jeito? Ou você estabelece um padrão superior de qualidade e busca alcançar esse padrão superior? É muito importante, antes de nós começarmos a fazer alguma coisa, sempre perguntar: como é que eu posso fazer melhor? Como é que eu posso entregar mais para o meu cliente de modo que ele tenha aquele uau, né? Que ele fique ali encantado com aquilo que a gente está entregando? Você dá o melhor de si ou você faz as coisas como se fosse uma obrigação? Você coloca espírito, você coloca sua alma, você coloca o seu coração, você se imagina na pele do cliente recebendo o seu produto ou o seu serviço. Como é que você se sentiria recebendo aquilo que você mesmo faz? Como é que você se sentiria recebendo aquilo que você entrega para o seu cliente? Você procura sempre a melhor maneira possível de executar as suas tarefas? Você procura sempre fazer mais rápido? Você procura sempre um padrão melhor de qualidade? O empreendedor ele tem que buscar, né, esse tipo de diferenciação. E se coloca no lugar de alguém que está recebendo o serviço, né, como nós falamos agora, como é que você se sentiria? Qual seria a sua percepção de qualidade? A sua satisfação diante daquilo que você mesmo faz? Então vamos ver aqui uma questão de eficiência. Olha só, isso é que eu chamo de uma entrega rápida, pontual e prezando pela qualidade. Chegaram, deixaram, né, a mercadoria ali no lugar certo, na hora combinada e foram embora. Quer dizer, não precisa, claro que isso é uma sátira, né? Mas é mais ou menos isso. Quanto mais rápido você fizer, né, quanto melhor você fizer, melhor será a satisfação do seu cliente. E, por último, na aula de hoje, vamos falar sobre a questão do comprometimento. Comprometimento vem de compromisso. Então, essa é uma característica que envolve sacrifício pessoal seu, você como empreendedor. Né? O sacrifício pessoal é você dar de si, é você buscar colaboração com os funcionários, saber trabalhar em equipe, ter compromisso com o seu time e mostrar esmero com os clientes, preocupação, né, atenção, entregar sempre com qualidade, assumir o compromisso de que você vai cumprir a palavra dada com o seu cliente. Então, nesse tópico, o empreendedor ele traz para si mesmo as responsabilidades sobre o sucesso e o fracasso. Lembra que nós falamos agora há pouco? Eu não terceirizo a culpa.
Quando eu tenho comprometimento, eu assumo compromisso. A responsabilidade é sua. O empreendedor que tem comprometimento, ele coloca sobre si, sobre os seus ombros, a responsabilidade do sucesso ou do fracasso do seu empreendimento. Deu errado? A culpa é minha. Deu errado? Né? Eu não vou culpar o meu funcionário. Até é uma máxima que a gente fala muito em consultoria. Não coloque a culpa nas pessoas, coloque a culpa nos processos. Né? Não pergunte quem fez errado, e sim o que saiu errado para que a gente possa consertar e melhorar. O empreendedor, ele atua em conjunto com a sua equipe para atingir os resultados. Não tem mais aquele clima nos dias de hoje, né? Principalmente com várias mudanças de comportamento empresarial, para aquela mentalidade do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? O dono do negócio sentado na cadeira, né, no seu Olimpo, simplesmente ditando ordens. Não. Hoje, o gestor, o empreendedor, ele é um facilitador. Ele pergunta para a sua equipe: como eu posso te ajudar? Que recursos você precisa para que a gente atinja os resultados? E ele corre atrás e disponibiliza. Por quê? Porque mais compromisso do que com o seu ego, ele tem compromisso com os resultados da empresa. Acabou-se aquele tempo, né, do culto da pessoa. Ah, porque o cara é muito bom. Ah, a pessoa é muito boa. Não, o negócio é muito bom. A sua empresa só vai bem se ela estiver entregando resultados. Então, deixa um pouquinho, né, esse lado egocêntrico do culto à personalidade. Né? É bom ser um empreendedor de sucesso reconhecido? Sim, eu acho que todo mundo vai gostar disso. Né? Mas mais importante do que o reconhecimento pessoal é o resultado que você entrega. É o resultado que a sua equipe entrega. O reconhecimento pessoal, ele vai ser uma consequência do bom trabalho prestado. E o empreendedor, ele coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo. Então, o empreendedor, ele não vai querer explorar ao máximo o cliente em uma negociação. Ele vai pensar: se eu reter esse cliente por 5, 10 anos, 15 anos, que é a expectativa que eu tenho que a minha empresa ela esteja no mercado, quanto que eu posso obter desse meu cliente durante, né, o ciclo da sua vida como cliente? E não, eu não vou pensar em obter dele o máximo naquela transação pontual. Eu vou pensar o seguinte: olha, se essa pessoa, por um preço justo, ela permanecer comigo durante muito tempo, quanto é que eu ganho? Aí eu mudo a perspectiva. Aí eu coloco o relacionamento à frente das minhas necessidades de lucratividade, porque você pode muito bem ganhar muito de um cliente em uma negociação, só que ele nunca mais vai te comprar. Né? E se você fizer isso com vários clientes, você daqui a pouco não tem mais cliente. Então, o comprometimento, ele envolve essa questão de você estabelecer um relacionamento e você colocar a possibilidade de solucionar os problemas do cliente à frente da sua lucratividade. Né? Claro, você precisa ter lucratividade, mas você precisa, antes de mais nada, oferecer a solução correta a um preço justo para aquelas pessoas que estão comprando de você. Então, aqui no nosso ponto de reflexão sobre o item 5, né, a característica número 5, comprometimento, vamos pensar: quando você está envolvido em um projeto, qual é o seu grau de dedicação para com o resultado e para com o cliente? Né? Quanto você se envolve? Você, algumas vezes, perdeu dinheiro para poder atender um determinado cliente? Às vezes é importante a gente fazer isso.
Não perder a ponto de ter prejuízo, mas de repente deixar de ganhar para poder ajudar um cliente, sabendo que lá na frente ele vai te retribuir com a fidelidade que ele vai ter junto ao seu negócio. Quantas vezes você ficou meia hora a mais do seu tempo conversando, ajudando, auxiliando o seu cliente? Lembrem-se, a gratidão é uma grande moeda nos dias de hoje. Você vai ajudar o cliente, você muitas vezes vai fazer ações além daquelas que são esperadas. Num primeiro momento você não vai ganhar nada, mas o seu cliente ele vai ficar com um sentimento de gratidão em relação a você. E isso nos dias de hoje é muito importante, principalmente diante aí da concorrência que a gente enfrenta. Um outro ponto para a sua reflexão: cite uma oportunidade que você se mostrou verdadeiramente envolvido e atuou para o sucesso da equipe ou do empreendimento. Aqui nós caímos naquele ponto. Você como líder, você como dono do negócio, como é que você se envolve? Como é que você atua para que a sua empresa, para que a sua equipe atinja os resultados que ela espera? Você é um líder servidor ou você ainda tem aquele modelo autocrático na sua cabeça, do manda quem pode e obedece quem tem juízo? Você se envolve, você se compromete, muitas vezes você faz aquilo que outra pessoa deveria estar fazendo? Você consegue colocar foco no resultado? Você faz as coisas independente de quem deveria estar fazendo? Esse é um ponto muito importante que deve ser pensado em relação ao comprometimento. E quando você tem um comprometimento e trabalha em equipe, o resultado ele fica mais suave. Ao invés de você fazer o trabalho sozinho ou colocar, né, as pessoas para trabalhar sozinhos, ajude, contribua, saiba desenvolver, né, o trabalho em equipe. Vamos ver aqui o grande resultado disso. Veja só, uma equipe comprometida, uma empresa alinhada, com foco no resultado, todo mundo trabalhando em conjunto, com uma forte liderança, você consegue chegar a um resultado que antes seria muito difícil, muito tortuoso, de uma maneira muito mais suave, né? E às vezes até divertida, dependendo da situação. Então fica aqui a dica, né? Quanto mais você se comprometer a ser um líder servidor e ajudar a sua equipe, ajudar o seu cliente, melhores serão os resultados, tá ok? Bom, então ficamos por aqui na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham captado bem aí essas 5 primeiras características e na próxima aula nós vamos trabalhar as outras 5, que também são extremamente importantes. Então, façam aí uma reflexão a respeito do que nós vimos até agora e nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, um abraço a todos.